A frase, "O fraco não pode perdoar. A capacidade de perdoar é um atributo dos fortes", de Mahatma Gandhi, nos convida a refletir sobre a verdadeira natureza da força humana. Em uma sociedade que frequentemente associa força à superioridade física, à imposição de poder ou à habilidade de se defender a qualquer custo, Gandhi nos propõe uma inversão de valores. A força genuína está na capacidade de perdoar. Perdoar alguém que nos feriu, enganou ou decepcionou, exige muito mais do que reagir com raiva ou frieza. Exige olhar para a própria dor com consciência, reconhecê-la, mas escolher não alimentar o ciclo de sofrimento que ela pode gerar. Pessoa fraca, no contexto dessa frase, não é aquela sem capacidade física ou influência social, é aquela que ainda não desenvolveu a habilidade de lidar com suas emoções de maneira construtiva. É quem permanece preso à mágoa, nutrindo o ressentimento como forma de proteção ou vingança. Já o forte é aquele que, mesmo ferido, consegue ver além do próprio orgulho, além da raiva imediata. Perdoar, nesse sentido, é uma libertação, mas também um exercício de humildade, compaixão e maturidade emocional. Quando perdoamos, não estamos simplesmente dizendo que o erro do outro foi aceitável ou esquecido. Estamos afirmando que escolhemos não permitir que aquele erro nos defina, que aquela ferida dite o rumo da nossa vida. Estamos assumindo o controle das nossas emoções e dizendo, não serei prisioneiro daquilo que me fizeram. Por isso, o perdão não é apenas um presente para o outro, é, acima de tudo, um presente para si mesmo. E somente os fortes têm essa grandeza. Quando não conseguimos perdoar, acabamos nos tornando reféns do passado. A dor que alguém nos causou, o erro que não conseguimos superar ou a mágoa que guardamos silenciosamente se tornam correntes invisíveis, prendendo nossa atenção, nossas emoções e nossa energia ao que já passou. O presente perde o brilho, porque nossa mente continua revivendo cenas antigas, repassando conversas, alimentando ressentimentos. E o mais doloroso é que, muitas vezes, quem nos feriu segue sua vida, enquanto nós permanecemos presos em um sofrimento que já poderia ter sido liberado. Guardar mágoa é como carregar um peso que não nos pertence mais. É viver como se ainda estivéssemos no momento da ofensa, mantendo aberta uma ferida que poderia ter cicatrizado. E o tempo, sozinho, não cura. O que cura é o que fazemos com ele. O perdão, nesse processo, não é simplesmente um gesto moral ou religioso, mas um caminho de cura emocional. Quando decidimos perdoar, estamos, na verdade, escolhendo a leveza. Estamos nos libertando do veneno da raiva e do rancor, e permitindo que a paz volte a fazer parte da nossa vida. É importante entender que perdoar não é esquecer, nem fingir que nada aconteceu. Perdoar é reconhecer que algo doeu, sim, mas que essa dor não precisa continuar mandando em nossas escolhas, nossos sentimentos e nossos relacionamentos. É recuperar o direito de viver plenamente o agora, sem carregar o peso do que já passou. Ao perdoar, não é o outro que se beneficia primeiro, somos nós, que nos libertamos, que nos curamos, que reencontramos a serenidade. Por isso, o perdão é um ato de amor próprio, antes de ser um gesto para com o outro. O perdão é, acima de tudo, um caminho de libertação. Muitas pessoas imaginam que, ao perdoar, estão abrindo mão da justiça ou permitindo que o outro saia impune. Mas isso é um equívoco comum. O perdão não diz respeito ao outro, diz respeito a você. Ele não muda o que aconteceu, não apaga o erro, mas muda a forma como você lida com a dor. E essa mudança de postura é profundamente transformadora. Quando você perdoa, rompe os laços que te mantinham emocionalmente preso àquela pessoa ou situação. É como cortar uma corda invisível que te puxava para trás, para a raiva, para o ressentimento, para o sofrimento repetido. Essa liberdade não é algo que se conquista de fora para dentro, mas sim, de dentro para fora. Ninguém pode perdoar por você. Ninguém pode te obrigar a perdoar e,
Quando o faz à força, o resultado é apenas um perdão superficial, que mascara a ferida sem curá-la. O perdão verdadeiro é um processo íntimo, às vezes lento, mas profundamente libertador. Quando ele acontece de forma sincera, você sente uma leveza emocional quase indescritível. É como se finalmente pudesse respirar aliviado, porque o peso que você carregava nos ombros não faz mais sentido. Voltar o foco para o agora é um dos maiores presentes que o perdão nos oferece. Ao se libertar da prisão do passado, você começa a enxergar melhor o que está à sua volta, a valorizar o que tem, a se reconectar com a vida. E com isso surgem novas oportunidades, novas relações, novas formas de existir mais maduras, mais conscientes, mais livres. O perdão não é esquecer o passado, mas deixar que ele ocupe o lugar que lhe cabe, atrás de você, e não mais dentro de você. A frase, no olho por olho, o mundo vai acabar cego, talvez seja uma das mais conhecidas de Gandhi, e carrega uma verdade tão simples quanto devastadora. Ela denuncia a lógica da vingança como um ciclo sem fim, onde cada ofensa gera uma retaliação. Cada dor se transforma em outra dor, até que todos estejam feridos física, emocional ou espiritualmente. Quando a justiça se baseia apenas na retribuição, o mundo se afunda em rancor, violência e destruição. A ideia de compensar a dor com mais dor pode até parecer justa à primeira vista, mas ela apenas prolonga o sofrimento coletivo e nos afasta de qualquer possibilidade de reconciliação verdadeira. A vingança pode parecer satisfatória por um instante, mas é uma satisfação vazia. Ela não cura a ferida, só a camufla com raiva. E logo a dor retorna, agora alimentada por culpa, por remorso ou por novas consequências. Gandhi propunha um caminho radicalmente diferente, o da não-violência, da compaixão e do entendimento, não como sinal de fraqueza, mas como a única forma de romper com o ciclo destrutivo da revanche. A verdadeira justiça, para ele, não era punir o outro com a mesma moeda, mas buscar a restauração, a transformação. Isso exige um olhar mais elevado, uma postura mais consciente e uma fé profunda na capacidade humana de evoluir. A não-violência não se restringe apenas à ausência de agressão física. Ela se estende às palavras, aos pensamentos, às intenções. É um exercício diário de controle interno, de autodomínio. É recusar-se a responder ao ódio com mais ódio, ao erro com mais erro. É acreditar que a humanidade só será verdadeiramente justa quando aprender a curar em vez de ferir, a compreender em vez de punir, a perdoar em vez de condenar. No olho por olho, o mundo vai acabar cego. É um alerta, e ao mesmo tempo um convite, para que, diante da dor, escolhamos não perpetuá-la, mas sim curá-la, com coragem, sabedoria e amor. O perdão tem um poder silencioso e, ao mesmo tempo, revolucionário. Ele não transforma apenas quem é perdoado, ele transforma principalmente quem perdoa. É um ato que pode quebrar ciclos de dor que se arrastam por anos, às vezes por gerações. Em famílias, amizades ou sociedades marcadas por mágoas antigas, o perdão pode ser o ponto de virada que liberta todos os envolvidos de uma prisão emocional invisível. Por isso, ele é um ato profundamente transformador. Não se trata de algo passivo, mas de um movimento interno que exige ação. Refletir, acolher a dor, entender o outro e, acima de tudo, escolher não se vingar. Perdoar é caminhar contra a corrente do orgulho, da raiva e da necessidade de estar certo. É, muitas vezes, escolher o amor ao invés da razão. E isso não é fraqueza, é maturidade. Só alguém com uma visão mais ampla da vida é capaz de perceber que guardar ressentimento é um fardo que consome, enquanto o perdão liberta e traz alívio. É como deixar de carregar uma mala pesada numa longa caminhada. A jornada não deixa de ser difícil, mas se torna mais leve, mais possível, mais digna de ser vivida.
Além disso, o perdão é contagioso. Quando alguém decide perdoar, abre um espaço de reconciliação que pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Um ato de perdão pode restaurar laços, reacender diálogos e criar pontes onde antes só havia abismos. Em tempos de tanta intolerância, amargura e divisão, o perdão é uma forma de resistência, uma resposta ativa contra o ódio, contra o ego ferido, contra o impulso de reagir com dureza. Ele não é um sinal de que você foi derrotado, mas sim de que escolheu uma vitória mais profunda. A paz interior, a leveza, a possibilidade de um novo começo. Falar sobre perdão em um plano mais filosófico ou espiritual é inspirador. Mas a grande questão é: como isso se traduz no dia a dia? Como perdoar quando a dor é real, recente ou profunda? A verdade é que o perdão não é um botão que se aperta, é um processo que se constrói, passo a passo, com intenção, consciência e prática. Nas relações familiares, por exemplo, onde as feridas são muitas vezes mais sutis, acumuladas, ao longo do tempo, perdoar pode significar ter conversas difíceis, colocar limites saudáveis e reaprender a olhar o outro com empatia. No ambiente de trabalho, onde há tensões, injustiças ou desentendimentos, o perdão pode se expressar como a escolha de não alimentar fofocas, de não agir com hostilidade ou de abrir espaço para um novo começo com alguém que te magoou. Cotidiano. Pequenas atitudes podem nos ajudar a exercitar o perdão de forma prática. A escrita, por exemplo, é uma ferramenta poderosa a escrever uma carta, mesmo que você nunca a envie. Desabafar em um diário ou colocar no papel o que sente. Pode organizar a dor e dar espaço para enxergar com mais clareza. A meditação e a oração também ajudam a cultivar o silêncio interior necessário para refletir sem reatividade. E, se a dor for profunda ou recorrente, procurar ajuda terapêutica é um ato de cuidado consigo mesmo. Perdoar não é se forçar a estar bem com quem te feriu, mas sim encontrar um jeito de seguir em paz, mesmo que isso signifique manter distância. Há também o desafio de se perdoar. Muitas vezes somos mais duros conosco do que com os outros. Repetimos mentalmente nossos erros, carregamos culpas antigas e impedimos nossa própria cura. O auto-perdão é essencial porque, sem ele, o perdão aos outros também se torna superficial. Reconhecer que todos erramos, que estamos em processo, que merecemos aprender sem viver punidos por isso, é uma forma de compaixão fundamental. No fim das contas, perdoar é um hábito. Não um ato isolado, mas uma escolha constante que se fortalece com o tempo. E quanto mais cultivamos essa prática, mais nos tornamos capazes de construir relações mais humanas, saudáveis e verdadeiras, começando pela relação que temos conosco.